mesmo para falar dessas plantas. Mas antes eu queria mandar beijinhos e abraços a todas as princesas do grupo das Mulheres de Joelho, que de uma ou de outra forma elas impulsionaram-me bastante para que eu pudesse começar este trabalho. As cobranças delas, os pedidos acabaram me fazendo com que eu pensasse seriamente no assunto e eu percebi que isso não se tratava somente de mim. Muitas vezes Deus fala, mas nós às vezes não entendemos, até que Ele vem a usar pessoas. E as mulheres, muitas delas foram usadas para que eu fizesse esse trabalho. E eu estou muito grata a vocês todas. Um abraço muito grande e Deus abençoe. Então, o porquê escolher as plantas? Porque as plantas, elas nos trazem inúmeros benefícios, porque cada planta contém variedade de princípios ativos. Elas não funcionam somente para uma única coisa. Elas têm uma variedade de princípios ativos, uma variedade de compostos químicos e de propriedades terapêuticas, o que difere elas de medicamentos sintéticos. E, geralmente, os medicamentos sintéticos só têm um e único composto, mas as plantas reúnem vários compostos que atuam em conjunto, completando-se e promovendo múltiplos efeitos simultâneos no organismo, como redução de inflamações, o alívio de dores e o auxílio na digestão. Então, para dizer que com as plantas nós temos uma variedade de benefícios, porque elas não trabalham somente isoladas, elas têm muitos benefícios para a nossa saúde. Então, para hoje nós iremos falar aqui de 4 plantas, conforme eu prometi falar de plantas que podem nos auxiliar. Não estou a falar que as plantas vão tratar a doença. Para quem está doente, para quem já tem a doença, por favor, procure ajuda médica. Procure, para quem está com sintomas mesmo elevados, um caso mesmo extremo, procure ajuda médica e tenha o seu diagnóstico, faça os tratamentos e depois procure adotar esse estilo de vida saudável, incorporando as plantas na sua dieta alimentar. Então, para talvez melhor compreensão, antes eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que são os radicais livres, porque a maioria das plantas, das 4 plantas que eu encontrei aqui, todas elas têm 2 funções em comum, que é antioxidante e anti-inflamatório. Então, quando dizemos que é antioxidante, é porque ele combate os radicais livres, previne o envelhecimento precoce. Ou então, às vezes, noutras literaturas aparece estresse oxidativo. Então, o que é isso de estresse oxidativo? Nós vamos ver que o estresse oxidativo ocorre quando a produção de radicais livres é maior do que a capacidade de defesa do organismo por meio de antioxidantes. Antioxidantes, esses que acabei de falar, que são propriedades que estão nessas plantas que iremos falar, estão lá em comum nas 4 plantas e são propriedades benéficas para o nosso organismo. Mais uma razão para consumir as plantas, amadas. Então, o que pode causar um estresse oxidativo? Uma das fontes pode vir por processos internos, que podem ocorrer dentro do próprio corpo ou do organismo, ou então por fatores externos. Os externos nós podemos encontrar como a fumaça do cigarro. Nós podemos até não fumar, mas estamos perto ou vivemos no meio de pessoas que estão a fumar. Acabamos nos tornando nós também os fumadores passivos, né? Então, e a poluição também contribui para o nosso prejuízo, assim como a radiação de UV, que pode nos prejudicar. Então, nós precisamos de consumir antioxidantes para poderem combater todos esses fatores aqui. E o que é que isso traz como consequências? Nós podemos ter danos celulares, onde as reações de cadeia podem danificar o sistema do DNA, as proteínas e os lipídios, comprometendo a função celular. E quando a função celular fica comprometida, automaticamente nós estamos vulneráveis a um envelhecimento precoce, porque são as células de defesa que defendem o nosso organismo. Então, estamos vulneráveis ao envelhecimento precoce. Esse envelhecimento precoce que ocorre através da degradação do colágeno. Nós, na nossa pele, temos uma substância chamada colágeno, que esse colágeno é que dá a elasticidade à pele. Ele garante a elastina na pele, que pode levar... Então, quando nós perdemos esse colágeno, quando a nossa pele perde o colágeno, facilmente nós adquirimos rugas e a nossa pele fica flácida. E isso provoca um envelhecimento precoce. Envelhecemos antes do tempo, acelera o envelhecimento. Então, isso também, por sua vez, vai provocar doenças crônicas. Essas doenças que vão contribuir para... vai ser como doenças como câncer, como doenças cardíacas, como doenças neurodegenerativas, assim como as diabetes, nós encontramos agora diabetes do tipo 1, tipo 2. Então, muitas das doenças, às vezes, podem ocorrer por causa desse assunto de envelhecimento precoce, que é a degradação do colágeno na nossa pele, e também podemos estar vulneráveis a doenças crônicas. Quando nós estamos expostos a estresse oxidativo, estamos fracos. E como podemos prevenir isso? Como eu dizia antes, nós precisamos de consumir alimentos ricos em antioxidantes. Consumir uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais, legumes e por aí fora. Então, as plantas que nós iremos falar hoje, né? As plantas que nós iremos falar hoje, as 4 plantas, essas plantas são ricas em antioxidantes e também são plantas anti-inflamatórias. O que é isso de anti-inflamação? O que é inflamação no corpo? Quando são anti-inflamatórias, significa que tem propriedades que podem desinchar o corpo, podem desinflamar o corpo. Mas quando é que nós dissemos que... Quando é que se diz que um corpo está inflamado?
Primeiro dizer que a inflamação no corpo é a resposta do corpo a lesões ou a outros danos como a outros danos. E essa resposta funciona de uma forma, é uma resposta natural, é uma resposta que faz parte da função imune do próprio corpo. Quando ele sente que alguma coisa está anormal, ele responde dessa forma através dessa inflamação. Então, quando há uma lesão ou invasão por germes ou sistema imunológico, o sistema imunológico automaticamente ele envia células e substâncias para a área, né, onde foi invadida, para a área que foi afetada por esta inflamação. É lá onde acontece a liberação de mediadores, né? Então, as células inflamadas vão liberar substâncias como histamina e bradicinina, que dilatam, essas substâncias, por sua vez, dilatam os vasos, criam uma dilatação nos vasos, e vasos são esses vasos sanguíneos. E quando a dilatação dos vasos sanguíneos é maior, aumenta o fluxo sanguíneo. E o aumento do fluxo sanguíneo para a área inflamada vai causar um vermelhidão, né? Vai causar um vermelhidão, uma inflamação, um sítio que está inflamado. Nós conseguimos notar, ver que aqui está vermelho, parece que tem um coágulo, aqui está vermelho, essa área aqui mudou de cor, às vezes vai causar ali uma sensação de um calor naquela área. Então, isso quer dizer que está a ocorrer alguma inflamação no nosso organismo. Então, as plantas, elas nos ajudam a prevenir esse tipo de inflamação, nos ajudam a lutar, ajudam o organismo, aumenta a imunidade também para lutar, né? Então, como nós podemos combater? Esse fluxo adicional transporta células imunológicas. Quando o fluxo sanguíneo aumenta, ele transporta células imunológicas para o local, e onde combatem o invasor e iniciam o processo de cicatrização. Depois de o organismo responder, encontrar essa resposta que aqui há uma situação errada, que não está nada bem, ele por si só, depois de aumentar esse fluxo sanguíneo, então o fluxo sanguíneo por si só vai transportar células imunológicas para o local, que são essas células que vão lutar lá para poderem combater o invasor, nesse caso, aquilo que entrou lá, alguma infecção, invasão por germes ou qualquer outra coisa que contaminou o nosso organismo. Então ali inicia um processo de cicatrização. Então, nós podemos encontrar dois tipos de inflamação. Existe uma inflamação aguda, que é uma resposta normal, algo assim muito leve, né? De curto prazo, uma lesão talvez recente. Vamos supor, por exemplo, estou a cortar cebola e de repente falhei, me cortei um pouco. Então, aí posso ter uma pequena inflamação naquela área onde eu me cortei, né? Ou uma infecção assim por gripe, algo que está ainda a vir, assim, algo leve, e posso sentir que acho que alguma coisa não está bem, estou com uma pequena infecção. Esta infecção ainda é considerada uma infecção assim aguda, que é de curto prazo. Mas também existem aquelas infecções que são crônicas. Essas ocorrem quando a inflamação não é resolvida. Quando nós deixamos essa inflamação de curto prazo sem resolver, depois ela passa a ser crônica, quando não é resolvida por muito tempo. Então, ele pode já estar associada, né, a outras doenças, como a artrite, a doenças cardíacas, assim como a diabetes. Existem infecções que já convivemos com elas, mas que estão associadas a outras doenças, né, que nós já temos mesmo no nosso sistema, no organismo. Então, tem alguns sinais que nós podemos notar que estamos diante de uma inflamação. Pode ser o vermelhidão, como já mencionei antes, o calor, esse calor que sentimos naquela área ali, aquecer, na área que a infecção está mesmo a dar sinal, assim como o inchaço ou a dor, né? Pode inchar, o local pode inchar, de repente criou um coágulo, uma bola, um inchaço ali, e doer, aquele lugar pode doer, a área inflamada, assim como também podemos ter a situação de perda de função. O que é isso de perda de função? É a diminuição ou ausência de capacidade de um órgão, ou sistema, ou parte do corpo realizar suas funções normais. Nós sabemos que no nosso organismo, no nosso corpo, nós temos órgãos, temos sistemas, temos órgãos que têm certas funções específicas para realizar. Este é um dos exemplos das infecções que eu poderia dar. Uma infecção urinária que pode ocorrer por via dessa bactéria Escherichia coli, que entra pela uretra da mulher, depois vai até a bexiga. Da bexiga pode chegar até os rins, que já se considera uma infecção muito grave, mas muito grave mesmo, porque pode paralisar o funcionamento dos rins, pode funcionar de uma forma lenta, ou até mesmo podem parar de funcionar, e sendo assim, não vamos reter líquidos no organismo, vamos ter uma insuficiência renal. Os rins não vão conseguir fazer o seu trabalho adequadamente, nós estaremos diante de uma paralisia do órgão, né? O órgão estará paralisado, não estará a desempenhar as suas atividades normalmente, e vamos também ter problemas de inchaços, porque estaremos com líquidos acumulados e vamos ter a nossa pressão arterial, vai subir a nossa pressão arterial por causa desses líquidos, e vamos ter edemas, vamos ter vários outros problemas. Então, mais um motivo para que nós possamos incorporar esses chás na nossa dieta, porque vieram mesmo para nos ajudar. Deixa-me só pegar aqui este livro. Este aqui é um livro, é uma enciclopédia. Este livro aqui é uma enciclopédia de plantas medicinais.
A primeira impressão deste livro na língua portuguesa foi em 1996. Este livro é de um médico espanhol e é um livro que fala somente de plantas medicinais. Para dizer que não começamos hoje, né? Não começamos hoje assunto de plantas. Este é um livro de educação e saúde, né? Educação e saúde. É uma enciclopédia de educação e saúde. Vejam só. Este é o médico que escreveu este livro aqui. Esse Dr. Jorge Pamplona Rogers. Se formos a procurar por pesquisas no Google Academic, PubMed, mesmo Google, simplesmente na internet, nós vamos encontrar lá na internet, vamos encontrar vários livros escritos por este mesmo médico e por outros vários médicos que com ele fizeram este livro, grandes pesquisas de plantas. É um livro que tem muita informação sobre várias doenças mesmo. Vale a pena consumir as plantas, pessoal. Vale a pena consumir as plantas. É muito importante, sim. É só termos cautela. O segredo é termos cautela. O segredo é sabermos como consumimos, as medidas, respeitar as partes das plantas, porque nem todas as partes devem ser consumidas, e buscarmos sempre por uma orientação. Então, a seguir, confira o próximo vídeo sobre as plantas que podem nos ajudar a prevenir o cancro. Até logo.